eu não vi qual aluno, Caí, mas você está recebendo vários parabéns, vários alunos colocando aqui obra muito bonita, o artista... É que eu não consigo ver todo... Oi. Ela está perguntando, aqui tem a Andréia que está perguntando qual é a obra de arte que o senhor mais gosta de fazer? Eu sou muito apaixonado por pintura, né? E sou muito apaixonado em fazer apresentação de poesias. Eu adoro declamar poesias, né? E a pintura, eu também sou muito apaixonado pela pintura, porque assim, a pintura é o que eu percebo que eu tenho um olhar melhor, né? Assim, parece que a minha intensidade de vida é muito mais focado na pintura, né? Eu já tive a oportunidade assim de participar de exposição. Eu realizei uma exposição coletiva, né? Fui selecionado para representar o estado de São Paulo em Brasília, com uma pintura chamada Rinoceronte, né? Uma outra Cristo do Olho Furado, né? Que eu produzi. Então, assim, os críticos de arte que tiveram a oportunidade assim, de ver meu trabalho, escolheram esse e eu percebi que parece que o meu potencial está maior. Esse aqui, olha, não sei se dá para vocês verem, isso aqui é o painel de arte brasileira contemporânea, né? A exposição que eu participei em 94. Vou mostrar aqui bem rapidinho, porque toda essa obra aqui, olha, é o Rinoceronte. Eu não sei se dá para ver o rinoceronte, né? Assim, e outras exposições que eu fiz na Galeria da Consolação. Eu fiz uma outra exposição também aqui, não sei se dá para ver, né? Na Galeria da Consolação, né? A experiência, e também em 94. E no Embu das Artes também, ajudei a fazer o Salão Nacional de Artes Plásticas, né? Então, assim, respondendo mais objetivamente à pergunta, pintura e interpretação de poesias. Ô, Gaíra, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem alguma poesia aí que você poderia declamar para a gente? Sim. Olha, vocês conhecem um pouco da importância do Solano Trindade. É um poeta negro. É um respeito muito profundo a essa grande figura, porque a vida inteira dela se dedicou à poesia social. Aí tem um poema que foi escrito, que é O Trem da Leopoldina, e eu adoro falar esse poema. E esse poema, assim, ele foi no regime militar, em 75, o Secos de Molhado foi gravar esse poema, mas o regime militar não deixou, né? Não deixou nem Mato Grosso lançar, né, o poema em forma de música, né, o disco que ele havia feito na época. E o Solano também foi, durante a vida dele, foi perseguido, né, devido a essa postura de enfrentar, né? Esse poema fala assim, ó: trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Figaro Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Penha, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chaves, Triagem Mauá, Trem Sul da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem Sul da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai chegando lentamente, começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar. Né? Nossa, lindo esse poema. Linda, linda, linda. Essa poesia é linda. Lindo, lindo. Parabéns. E você, comando, ficou maravilhoso. Eu adoro esse poema.
tem alguma pergunta? Deixa eu perguntar uma coisa para o Gaiga. Gaiga, porque aqui, bem próximo onde eu moro, tem o teatro, né? Por que esse teatro está abandonado? Por que não tem interesse nenhum de reativar? Eu passo ali em frente, eu fico olhando e falo, nossa, eu não consigo imaginar uma obra de arte, entre aspas, dentro do Embu e não funciona. De fato, Divani, isso falta políticas de cultura para a cidade. Pelo fato de não ter políticas de cultura para a cidade, então o pessoal acaba não dando a importância para isso, né? Não valorizando isso, né? Quer dizer, é aquilo que a gente comentou no início da nossa fala, né? Você não tem o teatro na cidade. Imagine, nós temos 400 e... Não existe uma secretaria de cultura no Embu? Existe a Secretaria de Cultura, mas a pessoa que está como secretária não demonstra interesse, né, nessa questão, né? Até porque pode até ter vontade, mas não está preparada para exercer uma Secretaria de Cultura numa cidade como a nossa, né? Eu, sinceramente, eu fico extremamente indignado, mas muito indignado com essas coisas. Porque nós, aqui do Embu das Artes, somos uma cidade privilegiada por ter muitos artistas. Tem gente da música, tem gente do teatro, tem gente da literatura de cordel, tem gente da poesia, tem gente da dança, tem gente... assim, várias manifestações artísticas que na cidade tem milhares dessas pessoas apaixonadíssimas em arte, e você não vê a administração local com projetos ousados para a questão de defender e apoiar e ajudar a construir a cidade artisticamente e culturalmente, ou fortalecer a nossa cidade, né? Tanto é que a gente está perdendo totalmente a nossa beleza, né? Cidade, ela é... A igreja Nossa Senhora do Rosário é de 1554. Ela está ali, coitada, quase sumindo, né? Porque toda aquela história de arquitetura colonial está sendo destruída, né? Então, os nossos representantes, os nossos governantes, eles não estão preparados, sabe, para uma cidade de arte, né? Para uma cidade artística, né? Uma cidade que durante a vida inteira se falou sobre movimento artístico-cultural, né? Olha, nós recebemos aqui durante um bom tempo, né, embora ele já partiu, né, uma da expressão da arte brasileira, assim, o José Agripino de Paula. Essa figura, ela é representativa no país, assim, extremamente valorosa, né? Ajudou a criar o movimento musical tropicalista, junto com Caetano Veloso, Torquato Neto, Tom Zé, Gilberto Gil, né, e outros artistas, né, que eu não me lembro agora, né? E ele passou a viver com a gente aqui no Embu das Artes. O cara passou aqui, não deu a importância para isso. Então, assim, eu acho que sabe, nós precisamos escolher pessoas para representar a cidade que tenham pelo menos conhecimento de fato, né, para saber da importância das coisas, né? Porque se a gente não escolher aquela pessoa que tem conhecimento só porque é amiguinho, sabe, a gente não vai conseguir jamais sair desse buraco que a cidade vive. Eu, sinceramente, enquanto uma pessoa que tem participado e participa do movimento há muitos anos, desde 1968, eu me sinto extremamente muito magoado, chateado, triste e desacreditado da política cultural da cidade do Embu das Artes. E é uma cidade... Eu estou falando demais, gente, mas... Não, pode... Não, E aí, você pode falar à vontade, você veio aqui, a gente está adorando você. Eu só ia comentar que é uma cidade que tem esse nome, né, Embu das Artes, que a gente acredita deveria valorizar e muito essa questão da arte, até porque é uma cidade que vive disso,
nos finais de semana, recebe, não agora, nesse momento de pandemia, mas normalmente recebe em torno de 30 mil pessoas, vem gente do mundo todo para Embu das Artes, e com a intenção de ver a arte, né, a arte que vocês construíram e deixaram esse legado, muitos, né, como Assis, como Trindade, e infelizmente a nossa atual para você ter uma ideia, Adriana. Pode falar. Para você ter uma ideia, Adriana, tem uma artista chamada Maria Auxiliadora. Essa artista, Maria Auxiliadora, nossa, essa mulher, ela viajou o mundo, né? Ela viajou o mundo. Tanto é que o MASP, até pouco tempo atrás, fez uma exposição com as obras da Maria Auxiliadora. Nós temos uma escola aí em homenagem a ela. Mas ninguém dá importância, né, a essa história dessa artista, né? Então, assim, olha, ela uma exposição no MASP, que é um dos museus mais importantes do mundo, na Avenida Paulista, né? Uma exposição com as obras dessa artista, para que o público possa conhecer, sabe, o seu trabalho. E a cidade do Embu das Artes não dá, assim, eu não estou dizendo a cidade, os representantes políticos, culturais da cidade não conseguem entender essas questões, né? É muito triste. Ô, Dri, deixa eu perguntar uma coisa que uma aluna fez, ela quer saber, você tem vontade de conhecer um artista, um artista? E quem é? E quem é esse artista? Aí completando, eu quero perguntar para o Gaiga se ele já saiu do estado de São Paulo para fazer algo, assim, com esse trabalho artístico, né? E se você já saiu fora do Brasil? Ah, legal. Ó, eu tinha um sonho enorme de conhecer um artista chamado Franz Krashberg. Ele é polonês, já é falecido. Ele veio para o Brasil devido à perseguição que ele sofreu pelo fascismo, pelo nazismo de Hitler, né? Ele morreu com quase 90 anos de idade, faz pouco tempo que ele morreu. Ele foi para a Bahia. Na Bahia ele fez uma defesa muito grande em relação ao meio ambiente, né? A proteção, preservação do meio ambiente, e ele foi perseguido e queriam assassinar o Franz Krashberg. Ele veio para São Paulo para fazer o lançamento de um livro e de uma exposição. E eu tomei conhecimento. E aí eu falei, bom, é a oportunidade que eu tenho, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, pela vida dele, né? Só que eu não fui muito feliz, porque eu convidei um amigo para me acompanhar nessa exposição do Franz Krashberg. E esse amigo, eu não tinha noção de que ele era muito falador demais, assim, o tempo todo falando, e sabe aquela pessoa que você conhece, você sabe que não está à altura de tal tipo de fala, mas tudo bem, se respeita, porque é liberdade que se tem de ser o que é, né? Mas, puxa vida, eu queria conhecer o cara, mas eu cheguei pertinho do Krashberg, mas esse meu amigo de tanto ficar falando e falando o tempo todo, eu falei, não vai dar certo. Eu não vou conseguir me apresentar, eu não vou conseguir dizer que eu admiro o cara, porque ele vai interferir toda hora, ele não vai deixar eu expressar o meu carinho pelo artista. E fomos até o local, mas eu acabei não conseguindo dizer que eu queria dar um abraço no Franz Krashberg. Ele faleceu, morreu, e eu não tive essa oportunidade de conhecer, né? Essa é uma história, né? Qualquer outra fala... Quer dizer que se você saiu fora de São Paulo, se você foi para algum país fora do Brasil? Olha, teve um período assim que eu estava extremamente alucinado por arte. A minha cabeça estava ligada em 520 a arte o tempo todo. Quando eu apresentei um trabalho para uma curadoria de arte em São Paulo,
ela foi selecionada, os trabalhos, e os trabalhos foram para uma exposição em Brasília, no Museu de Arte do Sebrae, em Brasília. E aí eu fui convidado para ir para a abertura dessa exposição, para poder explicar para as pessoas o trabalho que eu fiz, que é o caso do rinoceronte, tem outro trabalho que não está aqui, que é o Cristo de Olho Furado, né? Então, eu fui a Brasília, tudo custeado pela Curadoria de Arte que estava organizando, que é um salão nacional, um salão que participou gente dos 22 estados brasileiros, de todos os estados brasileiros, né? No caso aqui é 22, né? Estado brasileiro. E uma outra na região sudeste, né, do país também, que eu participei. E participei de uma exposição na FAAP, né? No Museu de Arte Brasileira da FAAP, que essa exposição ela foi extremamente importante, então o pessoal também fizeram na FAAP, né? Eu nunca saí do Brasil, né? E eu percebi que eu tenho medo de altura. Então, o avião não é comigo. Eu não vou sair daqui nunca. Eu vou estar com o meu pezinho aqui na terra. Eu tenho muito medo de altura. Eu não saí do Brasil, não. Mas eu gostaria, sim, eu tenho muita vontade de sair. Principalmente Amsterdã, né? Van Gogh é de Amsterdã. Só responda essa última. Você se inspira, a Júlia quer saber, você se inspira em algum artista? Olha, Júlia, essa fala sua é muito importante. Mas, assim, o Bispo do Rosário, eu tenho ele no sentimento, né? Mas eu procuro, assim, eu sempre procuro olhar as obras, ver o trabalho dos artistas. Parece que traz uma sensação muito boa, assim, muito legal, muito bacana, quando vê um trabalho e observa, fala, nossa, que legal, que bonito, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem um encantamento, né? Mas eu procuro, assim, ser original, sabe? Eu procuro ser eu do jeito que eu sou, com as minhas dificuldades, que não são pequenas, são enormes, né? Do meu jeitãozão de ser, né? Que alguns acham legal e outros não gostam, sabe? Eu procuro buscar o meu caminho, mas eu tenho algumas referências de alguns artistas, sim. O Bispo do Rosário é uma referência, o Nelson Lerner é uma outra referência. Rosário? O Bispo, ele foi um artista, ele foi assim, a história dele é bastante interessante. Ele assim, ele se tornou um artista porque ele tinha uma doença que era chamada de esquizofrenia paranoica. Essa doença, ela não tem cura, né? Mas a pessoa pode fazer um tratamento, mas ela não tem cura. Tratamento, sim. E ele chegou no Rio de Janeiro, né? E deu um grito lá dizendo, eu sou Deus, quem quiser que venha a mim, eu sou Deus. E aí acabaram internando ele, né, numa clínica, né, de tratamento de saúde mental, manicômio, né? Eu acho que ele ficou durante um bom período lá em Franco da Rocha, e depois ele foi para Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. E ele ficou durante 50 anos internado. E a única forma que ele encontrou, né, porque ele conversava muito com Deus, né, e ele não era muito simpático às pessoas, né, ele só gostava de uma psicóloga, que essa pessoa tratava ele muito bem. E aí ele começou a pegar vários objetos, né, prato, roupas velhas, bonecas, tudo que ele encontrava lá nessa colônia de tratamento lá no Rio de Janeiro, ele foi construindo o trabalho dele. E ele começou também a fazer trabalho de costuras, né? Então ele fez vários painéis, escrevendo o nome de pessoas que ele gostava, só com costura, agulha e costurando. E aí, devido à pesquisa que foi feita pela Anice da Silveira, para justificar, né, que essas pessoas que têm problemas de saúde mental, elas também são importantes para a sociedade, né? E aí criaram o Museu do Inconsciente, né? E aí em homenagem, assim, indiretamente ou diretamente ao Bispo do Rosário. Só que ele é considerado um artista muito importante, mas muito importante mesmo, né? De uma grandeza assim muito grande, né?
Mas o mundo acadêmico, às vezes, marginaliza, pelo fato de ele não ter uma formação universitária, né? Mas ele fez mais de 2.000 obras de arte, assim, muito legais. Vale a pena, quem tiver a fim de conhecer o trabalho do Bispo Rosário, pesquisa para vocês verem que coisas lindas. Nossa, que Só que história tem uma questão, interessante. gente, de conceito. Tem uma questão do conceito, né? A arte contemporânea, ela te dá a oportunidade de você pegar os materiais que você tem na sua frente e você produzir o trabalho, né? Ela rompe com alguns valores colocados, né, no passado. Então, esse bispo, ele fez obras assim, vocês imaginarem, ele pegou 50 chinelos e colocava lá 50 chinelos. Ele fez um manto, ele passou a vida inteira assim, construindo esse manto de apresentação a Deus, né? Que ele queria ter um encontro com Deus com esse manto. E ele viveu durante muito tempo assim, isolado, né? Muito isolado, muito na dele, né? Assim, e ele não foi muito assim, ele se tornou uma pessoa importante, porque veio na Alemanha, a cada período ele faz uma exposição mundial, que é Documento de Kassel. Essa exposição, fizeram a curadora, né, a curadoria da exposição, que é a pessoa que pesquisa as obras, veio para o Brasil, tomou conhecimento do bispo, gostou das obras dele, levou ele para a exposição na Alemanha, e aí ele se tornou uma figura extremamente importante. E ele nem quis ir, acho que ele nem foi para essa exposição, porque o valor que ele dava para as obras dele era assim, eu estou fazendo esse trabalho para Deus. Eu quero me encontrar com Deus com essa obra. Jair, mas ele foi uma pessoa que precisava se internar mesmo ou internaram ele? Ele precisava. Na verdade, assim, tem uma diferença hoje, o tratamento é um pouquinho diferente em relação aos anos atrás, né? Uns anos atrás, o pessoal não considerava, as pessoas que tinham problemas de saúde mental, não tinha convivência social com muita tranquilidade e facilidade, né? Essas pessoas, elas eram muito excluídas, demais, assim, demais, excluídas demais, assim, né? É quase não tratadas como seres humanos, né? Então, ele foi internado, me parece, assim, que ele foi internado um pouco à força, né? Assim, não foi por livre e espontânea vontade, não, né? Diva, mais alguma pergunta de algum aluno? Então, né, Adriana? Deixa eu só perguntar da Thay, aí depois a gente dá tchau para ele. Existe outra área que você gostaria de trabalhar que não envolva a arte? Aproveitando, tem alguma coisa que você deixou de fazer e Diva, gostaria de realizar? Eu não consegui ouvir direito, porque a sua voz subiu. Tá, então eu vou ler. Tem alguma coisa que você deixou de fazer e gostaria de realizar? Essa é a primeira. Aí, respondendo a segunda, existe outra área que você gostaria de trabalhar e que não envolva a arte? Ouviu? Diva, uma parte da primeira eu não ouvi direito, e essa eu ouvi corretamente. A primeira parte, não. Ô, Geiger, você está me ouvindo bem? Se existe... Você está me ouvindo bem? Agora. Ela está perguntando agora se sim. tem alguma outra área que você gostaria de trabalhar que não envolva arte. Isso. Essa foi uma pergunta. E a outra pergunta foi relacionada a... Qual mesmo, Diva, que a menina perguntou? Se ele tem alguma coisa que ele gostaria de fazer e que gostaria de realizar. Se tem alguma coisa que você não realizou, mas gostaria ainda de realizar. Olha, com relação a outro tipo de atividade para ser feita, eu não tenho vontade nenhuma de me envolver com outro tipo de temas, assim, de trabalhos, né? A minha questão é a arte mesmo, né? Porque eu tive oportunidade, eu trabalhei com adolescentes infratores durante 15 anos,
Eu poderia ser assistente social, poderia ser psicólogo, poderia estudar advocacia, mas eu preferi estudar arte, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer arte, até por conta, assim, de que a arte também me trouxe deu a importância à minha vida, né? Porque quando eu no Santa Teresa, menino, moleque, se não fosse a arte, me envolver com grupos de amigos e de amigas que faziam arte, talvez nem aqui eu estaria hoje para contar essa história para vocês, né? Até porque, assim, no bairro onde eu morei, assim, que eu vivo basicamente lá, o tempo todo Santa Teresa, foi muito violento durante uns anos atrás, né? Muito violento. E na minha juventude, quando eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, eu só não perdi a vida graças a essa questão da arte, né? Porque eu acabei criando amizade com pessoas que tinham um pouquinho mais de experiência artística e que acabou me levando a me envolver com a arte, né? Eu fiz oficinas de teatro, né, assim, na periferia, né, assim, com um grupo de amigos, de colegas. Então, a arte nos dias, a arte não tinha como eu fugir e não tenho nenhum sentido na minha vida de não fazer arte, né? Agora, assim, eu sou um pouquinho chato com os meus trabalhos, eu sou muito chato comigo também, né? Talvez essa coisa do ego, eu preciso trabalhar o ego, né? Todo artista tem um ego muito elevado, né? As pessoas que gostam de arte parece que, sabe, tem um blá, 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 que eu não sei de onde que vem esse blá, 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 né? E esse ego, às vezes, atrapalha demais, assim. Eu já tive a oportunidade de realizar exposição individual, mas o ego não deixou, né? Porque, sabe, para um artista plástico, o grande lance dele é uma exposição individual, né? Porque a exposição individual, você mostra para as pessoas igual uma banda musical, né? Ela mostra o estilo, né? O que de fato ela está defendendo dentro do movimento cultural. Eu gostaria de fazer uma exposição individual. Já fui convidado várias vezes aqui no Embu, mas diante das circunstâncias colocadas, eu não tive muita vontade de encampar a ideia, não, né? Agora, assim, tem muitas coisas que às vezes eu fico pensando sobre a minha vida, né? Assim, porque eu sou de uma família muito humilde, né? A minha família é muito humilde, então nem tudo aquilo que passa pela imaginação minha eu posso fazer também, né? E não dá para fazer, né? Sabe, a minha luz, a minha água, a minha alimentação, eu tenho que trabalhar para poder ter esse dinheirinho, né? Porque a arte que eu faço, ela não é uma arte comercializável. Eu já vendi trabalhos, né, para a Suíça, pessoas que é da Suíça eu já vendi, pessoas de Portugal já me compraram esse trabalho, algumas pessoas na cidade de Embu já me compraram alguns trabalhos, mas se eu for vender um trabalho a cada 2, 3, 4 meses, eu vou morrer de fome. Então, eu não faço exclusivamente porque assim eu vou produzir essa obra para ser comercializada. Eu produzo ela porque, puxa vida, é tão gostoso, é tão legal, sabe? É tão bacana você desenhar, é tão bacana você pintar uma tela, a escultura, sabe? Apresentações de poesias, umas coisas que eu não tenho ganhado dinheiro com isso, mas o prazer pela vida tem sido muito mais do que se eu tivesse ganhado dinheiro, porque eu me sinto muito realizado, né, nesse campo. Às vezes, quando eu faço a apresentação de uma poesia, né, uma performance poética, quando eu vejo as pessoas que me dão os parabéns, parece que parece que a minha vida está melhorando, parece que eu estou crescendo, parece que eu estou vivendo, parece que meu sangue está pulsando, parece que eu estou verdadeiramente sentindo a vida de fato. Então, essas coisas, para mim, não tem preço. Que história, hein, Gaiga? Acho que todos nós estamos encantados com as suas histórias. Eu gostaria primeiro de te agradecer muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite. Acho que não só eu, todos os alunos, eu li algumas colocações dos nossos alunos de estar realmente admirado com a sua história. Acho que a maioria que estão escrevendo aqui que história, coisa linda, que trabalho maravilhoso, que artista. Então, a primeira coisa é te agradecer e dizer assim, eu admiro, sempre admirei, eu já conhecia você, já vi seu trabalho no Embu, e dizer que eu adoro seus trabalhos, mas é o que você falou, né? Viver de arte aqui nessa cidade, não só nessa cidade, mas no nosso país, é um pouquinho complicado,
Mas eu queria que você desse mais uma palavrinha ainda aí. Dá um conselho para os nossos alunos, aqueles que querem viver de arte ou que querem produzir arte. O que você diria para eles? Ele caiu? Caiu. Não, voltou. Não, só não, o que eu diria para ele, assim, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito contente, assim, muito realizado hoje, nesse momento, né? Muito obrigado de coração. Muito obrigado aí à turminha aí que está, sabe, prestando atenção, que está acompanhando, está tendo uma fala aí produtiva, né? E positiva. Muito obrigado a todos vocês, né? Quero que Deus cuide da vida de cada um de vocês e que vocês consigam também realizar o sonho da vida de vocês e que Deus proteja a cada um de vocês nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Mas que Deus está juntinho de vocês aí, cuidando de cada um, tá bom? E obrigado a todos aí por poder estar participando. Então tá, galera, é isso. Por hoje é só. Você que está em casa, curtiu até agora? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? E até a próxima. Obrigadão a todos os alunos do Amélia, que aqui estão presentes, a todos os professores, os alunos da EJA, do Regular. Muitíssimo obrigado a todos. Lembrando, entrem no canal, comente, deixe sugestões para os nossos próximos assuntos, que nós vamos continuar com esse projeto. E até a próxima.